Boa noite a todos. Então, vou falar para vocês um pouco de válvulas, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu pretendo discutir com os senhores, alguns dogmas que foram criados na ecocardiografia e a importância de um profundo conhecimento da anatomia cardíaca para a gente entender melhor a eco, entender melhor e quebrar um pouco esses dogmas, inclusive para um melhor entendimento da ecocardiografia 3D e enxergar a ecocardiografia 3D como uma consequência desse melhor entendimento anatômico que você já consegue pelo eco 2D. Foi muito bem colocado nesta revisão, né? Aqui eu botei em branco aqui o que está dentro da revisão, com conhecimento detalhado da estrutura e localização dos componentes cardíacos, é uma informação essencial, tanto para diagnosticar como para tratar as doenças cardíacas, né? Habitualmente, a gente tem aqui à esquerda a posição em que o coração é habitualmente apresentado, né? Fora da sua posição anatômica normal, a gente entende o coração, mas a gente não entende as relações anatômicas, tanto externas como as internas do coração. E aqui, à direita, nós temos uma posição real do coração, aparecendo lá atrás do pulmão, e mostrando a razão pela qual o acesso pelo eco transtorácico é bastante limitado, necessitando das janelas que os senhores já conhecem, né? E o porquê da facilitação do acesso via esofágica, lá atrás está a traqueia, o esôfago passando por trás, isso facilitando bastante a imagem cardíaca e entendendo melhor essas relações anatômicas. Nesse dispositivo, aqui na faixa, nas figuras de cima, nós temos o aspecto externo do coração, na coluna central, visto de frente, e à direita uma oblíqua a 45, oblíqua direita a 45 graus, e aqui na última coluna pela oblíqua esquerda a 45 graus. Então percebam a posição normal do coração e como ele é visto de formas diferentes. E nas duas linhas abaixo, nas figuras centrais e inferiores, a posição dos anéis valvares, ou o ponto de contato de cada válvula, aonde ela está inserida, né? E dentro de uma reconstrução multiplanar. Notem o formato em coroa de 3 pontas, tanto da válvula aórtica como da válvula pulmonar. Falando especificamente da válvula aórtica, e tentando entender melhor a anatomia valvar aórtica, que inicialmente, quando a gente começa a ecocardiografia, parece uma coisa simples, e não é tão simples assim, eu vou mostrar para os senhores. Na verdade, a válvula aórtica é melhor entendida como um complexo valvar aórtico, que é composto pelos triângulos intervalvulares de suporte, que estão na via de saída, fazem face ao ventrículo esquerdo, e as válvulas propriamente ditas e as suas comissuras, as válvulas da válvula aórtica, os seios de valsalva acima dessas válvulas e limitado embaixo pelo anel basal e acima pela junção sinotubular. Para melhor representar isso, a gente pode ver essa imagem, a visão externa do complexo valvar aórtico, essa linha pontilhada em branca BR de basal ring, de anel inferior, anel basal, e a parte superior, a junção sinotubular. Percebam os senhores os seios de valsalva saltando aos nossos olhos, e neste próximo diapositivo, empontilhado em laranja, aonde estão inseridas por dentro cada uma das válvulas da válvula aórtica. O ponto em amarelo seria o ponto de inserção mais baixo, mais ventricular, o nadir de inserção de cada válvula, da válvula não coronariana, representada aqui, e da coronariana esquerda. Entre a válvula esquerda e a não coronariana, a gente percebe pela linha pontilhada em laranja e pela linha em branco, como se fosse um formato de um triângulo. Esses são os triângulos intervalvulares em número de 3, de acordo com as 3 válvulas, com os 3 seios coronarianos. Particularmente este entre o seio esquerdo e o não coronariano, é um tecido fibroso, muito conhecido, que é a fibrosa intervalvar, que faz a continuidade entre a válvula aórtica e a válvula mitral aqui embaixo. Olhando internamente isso, nós vemos as 3
conchas, as 3 válvulas da válvula aórtica, a esquerda, a direita e a não coronariana. E o corte dessa peça anatômica foi realizado exatamente entre a coronariana esquerda e a não coronariana, quer dizer, cortou a fibrose intervalvar exatamente pelo meio. Então, esse tecido fibroso ele se continua com a cúspide anterior da válvula mitral. Então, demonstrando para os senhores aqui, o que a gente chama de anel basal aórtico, na verdade, ele não é um anel anatômico, é um anel virtual que passa pelos esses 3 pontos mais inferiores, esses nadires inferiores de implantação de cada válvula aórtica. Observando isso em conjunto histológico, anatômico e de uma forma diagramática, a gente vai perceber então que a inserção dos folhetos das válvulas aórticas, elas se fazem nesta linha em vermelho, né? E essa coroa, essa inserção em coroa, representa o que a gente chama de anel hemodinâmico, que separa a pressão acima dessa inserção a aorta e a pressão aórtica da pressão ventricular abaixo. Tá? O anel verde, aqui olhando na histologia também, é o ponto mais baixo de inserção de cada válvula e vai representar o anel basal. E o círculo em vermelho, a junção sinotubular. Existe uma posição aqui em amarelo, que é justamente a transição histológica entre o tecido miocárdio ventricular e a parede, onde só temos a parede da aorta. Aqui uma peça histológica rebateu para o outro lado, na verdade isso aqui faz a curva ao contrário. Tá? Então esse ponto aqui, mais ou menos 1/3 do complexo ovário aórtico, representa a transição miocárdio aorta, ventrículo aorta, e é mais ou menos o ponto, o mesmo nível onde está o ponto de cooptação central das 3 válvulas. Olhando então de uma maneira diagramática, esquemática, a gente vai ter o quê? Então, aqui em verde, os senhores vão ver o anel basal e cada curva representa a inserção de cada folheto. Reparem aqui na peça anatômica, cada curva representando a inserção de cada folheto do complexo valvar aórtico. Quando nós realizamos o eco, seja ele esofágico ou transtorácico, a gente, no caso do esofágico, a gente vai estar olhando, vai estar passando de trás para frente, e do transtorácico tem uma diferença mínima, em torno de 10 graus, entre um corte de um plano e outro. Mas o que é importante notar aqui, quando eu estou passando pelo ponto mais baixo de inserção de um dos folhetos, no caso aqui o coronariano direito, do outro lado, eu vou estar passando muito próximo da comissura entre os outros 2 folhetos, entre outras 2 válvulas. É impossível eu estar passando pelo meio da luz, pelo meio da via de saída, pelo meio do anel basal e passar pelo ponto de inserção mais baixo de 2 folhetos. Eu vou estar sempre no ponto mais baixo de um folheto e a comissura contralateral. Então, aqui no caso, vermelho coronariano direito, e do outro lado, em geral não coronariano, mas muito próximo da comissura. Então, na verdade, vejam o que é o correto. Acho que nada melhor do que demonstrar na prática. Aqui não está rodando. Apareceu aqui, pronto. Então, começou a rodar. Vejam, senhores, que o que a gente aprende geralmente no primeiro ano de ecocardiografia, que para você medir o anel aórtico, você mede o ponto de inserção dos folhetos, quer seja no esofágico, quer seja no transtorácico, a gente vai estar medindo o ponto mais baixo de um lado com o ponto mais próximo da comissura do outro lado. O correto do anel basal, ele passa por esse ponto mais baixo de inserção da coronariana direito, vai até o outro lado, onde termina a fibrose intervalvar e começa o folheto anterior mitral. Esse é o verdadeiro anel basal do complexo valvar aórtico. Tá? Muita gente foge dessa imagem, achando incorreta, justamente por causa dessa inserção desalinhada dos folhetos, mas eu acho que pela explicação anterior dá para entender o porquê isso ocorre.
dessa forma, aqui nós estamos na maior via de saída, e essa é a via de saída correta, e esse é o anel basal que deve ser medido. Reparem que quando eu estou bem posicionado, eu consigo inclusive enxergar a coronária direita aqui, não sei se está dando para os filmes enxergarem, mas eu vejo bem o seio coronariano direito, enquanto que contralateralmente eu não tenho o seio, porque eu estou entre os dois seios. Eu estou muito próximo da comissura que vai se inserir lá em cima, próximo da junção sinotubular. Toda essa explicação que eu tentei passar para os senhores e tentar quebrar esse dogma da inserção dos folhetos como o anel aórtico, está muito bem explicada nesse artigo, que é uma parceria entre autores alemães de Munique e pessoal que estava na época em Nova York. A doutora Rebecca Han, a doutor Patti Sengupta, conhecidos dos senhores. Neste artigo, bastante interessante, ele explica toda a maneira como a gente deve fazer a avaliação deste complexo vulvar e de como medir os anéis, esse anel basal. Tá? Ele explica tanto pela tomografia como pela ecocardiografia. Ele começa pela tomografia e o que ele coloca é o seguinte: você, a partir de um plano coronal oblíquo, você vai estar passando pela posição mais baixa de inserção de um dos folhetos, segue-se uma linha perpendicular ao eixo coaxial da aorta, então em laranja aqui é o eixo VE aorta, o anel basal ele é perpendicular a esse eixo, e não se respeita o ponto de inserção do outro folheto do outro lado, que vai ser bem mais alto. É feita uma técnica que é conhecida como turnaround, vão se rodando, a imagem tomográfica vai sendo rodada de 60 em 60 graus, para você pegar primeiro a inserção da coronariana direita, que do outro lado, como eu comentei com os senhores, é justamente o limite do anel basal, perdi aqui, o limite do anel basal é no término da fibrose intervalvar e início do folheto da cúspide anterior mitral. Roda-se 60 graus, depois mais 60 graus, pegando a coronariana esquerda e a seguir a não coronariana. Reparem os senhores que sempre perpendicular ao eixo da aorta. Tá? Então, vai se rodando, posição 1, posição 2, posição 3, e com isso você vai ter uma reconstrução do que seria o anel basal aórtico, possibilitando, então, a medida do diâmetro menor, ou diâmetro sagital, o diâmetro maior no eixo coronal, né, que habitualmente é maior, pode-se tirar a média desses diâmetros, ou, mais recentemente, usado a área desse anel basal ou o perímetro desse anel basal. Por que isso é importante? Hoje em dia se baseia nesses números para a gente aferir, por exemplo, num caso de estenose aórtica, qual a dimensão melhor da prótese, da endoprótese a ser instalada na válvula em questão. Tá? Então, reparem aqui que em verde escuro aqui está o anel basal passando, em vermelho a distância do anel basal da inserção mais baixa do folheto até a coronária, também um outro dado bastante importante para pacientes que vão para a TAV. Em laranja, o tamanho do seio, tá? Em azul, a junção sinotubular, em preto escuro aqui, a altura, né, do complexo ovário, do anel basal até a junção sinotubular. E no caso das próteses supravalvulares, tipo do modelo da Corvalve ou da atualmente Evolute, que elas têm uma sustentação na porção tubular da aorta, a dimensão da aorta a distância de 4 centímetros do anel basal. Então, só para frisar mais uma vez para os senhores, medir de um folheto a outro é uma maneira errada, não estará representando o que é o anel basal aórtico.
Da mesma forma, isso pode ser feito ao eco tridimensional. A metodologia é a mesma, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes, tem outras coisas que são mais focos da minha reunião, mas isso os senhores podem consultar nesse artigo que eu coloquei aqui para os senhores. E da mesma forma eu vou chegar no diâmetro menor, que é o sagital, e o diâmetro coronal, que varia muito. Lembrando aos senhores que, em geral, o diâmetro coronal é maior, algumas situações eles são mais próximos, a diferença é muito pequena, mas tem situações, por exemplo, pacientes idosos que vão para a TAV, o formato desse anel é bastante elíptico e às vezes existe uma diferença grande entre esse diâmetro coronal e o diâmetro sagital do anel basal aórtico. Tá? E isso determina, através disso que nós vamos determinar, então, o tamanho da prótese a ser colocada no caso das estenoses aórticas, e explica por que a gente tem valores menores na estimativa feita ao eco 2D, mesmo esofágico, porque o que a gente enxerga normalmente no eco esofágico, como mostrei para os senhores, é justamente esse diâmetro antero-posterior, que vai da válvula direita até a comissura entre a não coronariana e a esquerda. Enquanto que esse plano coronal, a gente consegue ter uma visibilização melhor dele, uma estimativa melhor dele através do eco 3D. Como todo dogma, a gente percebe em diferentes artigos na literatura dos últimos 10 anos que quando se discutia muito essa questão do anel basal, das medições da válvula aórtica para implante de prótese, a gente percebe que persiste nesses artigos essa medida errada, inclinada, oblíqua em relação ao eixo da aorta, medindo da inserção de um folheto até a inserção do outro folheto. Tá? Então, de novo, só para mostrar aos senhores, o que a gente está colocando é que o correto é se medir a inserção do direito, onde a gente está vendo bastante seio, até do outro lado, não olhar para a válvula, para a inserção dos folhetos, e sim o ponto de dobradiça entre a fibrose intervalvar e o folheto anterior mitral. Tá? Nesse caso aqui, se você faz essa medida oblíqua, o que você está fazendo, na verdade, é medir do ponto mais baixo do coronariano direito, retornando àquela figura esquemática, estaríamos retornando do ponto mais baixo, medindo até um ponto contralateral de inserção do outro folheto, que não representa um anel basal, e sim um plano inclinado em relação ao eixo da aorta. Isso a gente viu novamente em guidelines, mesmo em guidelines, em 2015, esse guidelines de multimodalidade em doenças da aorta torácica. Percebam os senhores que na representação em B aqui que mostra o cardiograma, sobretudo no eco esofágico, de novo, demonstra que a medida sendo feita da inserção do coronariano direito até a inserção do folheto lá próximo à junção sinotubular. Quer dizer, isso aqui está errado, essa imagem não condiz com a maneira certa de você medir o anel basal na válvula aórtica. E mais curioso ainda, no próprio guidelines, nas recomendações de medidas que a gente usa desde 2015, que saiu no JACE, essa interpretação também é feita de maneira errônea e é colocado que o correto é essa imagem que a gente vê aqui em A. Como eu mostrei para os senhores, isso não acontece. Nós temos 3 folhetos, é como se fosse um triângulo. Então, se eu estou de um lado no ponto mais baixo, vamos imaginar que isso aqui é um esofágico, se eu estou no ponto mais baixo, que é o coronariano direito, do outro lado não tem como estar no ponto mais baixo do outro folheto, passando pelo meio do anel basal da via de saída. Tá? Eles colocam justamente a imagem que é correta, que é a C,
como uma imagem errada. Então, na verdade, corrigindo o que saiu no recomendações, o certo seria inverter essa imagem ao contrário, porque, por exemplo, a comissura aqui em cima, entre o não coronariano e o coronariano esquerdo, e embaixo o direito. Então, em direito, como a gente está no meio do folheto, da válvula direita, a gente vai enxergar ponto mais baixo no eixo perpendicular a essa imagem, ao eixo curto, e do outro lado a gente vai encontrar o ponto mais alto, a inserção mais alta. Então, o correto seria justamente só um segundo. O correto seria justamente essa imagem aqui. Para exemplificar mais uma vez aos senhores, um caso de implante de TAV, percebam o amplo seio coronário direito, aqui mais restrito, isso varia de indivíduo para indivíduo, um gradiente importante para... E essa medida que a gente pode fazer, vai ter uma facilitação pelo 3D. Pelo X-Plane é menos preciso, mas o próprio uso do full volume é o mais preciso, e pelo Live 3D a gente não vai conseguir enxergar tão bem. Mas o X-Plane, de uma maneira rápida, principalmente durante procedimentos, a gente consegue chegar a valores muito próximos do que a gente obtém pelo full volume. Aqui um exemplo do que a gente mediu na via de saída, na distância sagital, pegando... deixa eu ir para o próximo que eu vou mostrar melhor aqui. Então, a gente conseguiu, a distância do sagital pelo plano anteroposterior aqui, 27 milímetros. Né? O que valeu quando a gente fez o X-Plane? A gente tinha exatamente os 27 milímetros, e ele dá automaticamente, a gente tem a vantagem do X-Plane é que eu vou estar passando exatamente por esse ponto, em tempo real. Aqui não apareceu a linha, mas ele estava passando exatamente pelo plano do anel basal, e eu consigo ter a imagem redonda da via de saída e estimar em tempo real o eixo coronal. Não é tão preciso como o 3D, mas é muito preciso. A gente percebeu que a variação é em torno de 1 milímetro de diferença entre o que a gente observa obtém pelo X-Plane e o que a gente obtinha pelo 3D. Não dava mais do que 1 milímetro. E essas medidas acabam sendo impactantes, como eu falei para os senhores, quer seja nas válvulas supraanulares, como CoreValve e Evolute, quer seja nas anulares, como a Sapiens, os seus diferentes modelos e outras semelhantes a ela. De acordo com essas dimensões, a gente vai definir se coloca uma prótese 23, uma prótese 26, uma prótese 29. Aqui só para demonstrar para os senhores os diferentes modelos que já existem, né? Mas qualquer que seja o modelo, vai ser importante essa aferição, essa medida que a gente demonstrou aos senhores. Tá? E aqui um exemplo daquele caso, então, que tinha um gradiente bastante alto, foi colocado uma prótese Evolute, como fica a imagem pelo... Evolute, perdão, aqui foi uma CoreValve, ainda a geração anterior, ainda era CoreValve, mas ela bem posicionada na via de saída, permitindo bem no nível entre o folheto anterior e a fibrose intervalvar, permitindo a abertura plena da válvula mitral e bem posicionada, bem alocada. Aqui é um outro exemplo, de novo feito pelo X-Plane. Percebam que pelo X-Plane a gente consegue obter exatamente passando pela porção mais baixa da implantação do folheto direito. Aqui, coincidentemente, os folhetos estavam mais alinhados e a gente obteve, aqui eu não estou conseguindo enxergar, porque sumiu do meu campo, mas eu acho que é 24,32 isso. Está aparecendo uma coisa em cima. 24,32, e quando a gente realizou isso foi pelo X-Plane, quando a gente realizou pelo Eco 3D completo, fazendo full volume, que demanda um tempo, e nem sempre a gente tem esse tempo hábil dentro de uma sala de hemodinâmica, a gente chegou a valores muito próximos, de 1 milímetro menor, 23 pelo eixo curto e 31 pelo eixo longo. E com a vantagem aqui, vantagem que lá poderia ter feito também, mas a medida também do anel valvar, o anel valvar é bastante grande, 5,6 de anel valvar. Passando agora para a válvula mitral,
também é fundamental um entendimento da anatomia da válvula mitral para a gente poder programar melhor qualquer procedimento, qualquer intervenção e entender melhor o que acontece na patologia, sobretudo nas insuficiências da válvula mitral. Aqui, só para lembrar aos senhores, os músculos papilares anterolateral e posteromedial, né? Então, sempre lembrando que o que importa é o L aqui, então esse músculo lateral ele vai bandar cordas para as porções laterais dos folhetos posterior e anterior, e o grupamento de músculos papilares mediais para as porções mediais do folheto. Aqui está o folheto anterior inteiro representado. Percebam, senhores, que o centro do folheto, que a gente chama de segmento A2, a porção mais medial dele recebe cordas do papilar medial e a porção mais lateral recebe cordas do papilar lateral. Aqui visto de outra forma, né? Então percebam que o papilar medial manda as cordas para a metade medial do anterior, para o segmento mais medial, que a gente, por nomenclatura, a gente chama de P3, e para a porção, na verdade aqui deve ser um folheto comissural, para a porção medial para o P3 e para a porção medial do folheto P2. E enquanto que o papilar lateral manda para o P1 e para a porção lateral do segmento lateral do segmento P2, do escalope P2. E aqui é a imagem anatômica, só para vocês terem ideia. Então, o que acaba acontecendo na verdade, o que a gente precisa é mudar alguns paradigmas, é enxergar o eco 2D de forma tridimensional. Sair da prisão, da corrente que a gente tem presa às imagens bidimensionais, e toda vez que você enxergar uma imagem bidimensional, você conseguir extrapolar tridimensionalmente, em termos qual que é, o que você tem na frente, o que você tem atrás, qual que é a anatomia topográfica em relação àquele corte bidimensional que você está fazendo. Fundamental para isso é a gente ter sempre na cabeça, na hora de estudar a válvula mitral, a classificação de Capetier, o diagrama da válvula mitral de Capetier. Como eu já estava antecipando aos senhores, músculo póstero-medial, né, medial, e a comissura anterolateral, o músculo está logo abaixo, e os segmentos 3 relacionados à porção medial e 1 relacionado à lateral. Então, A1, A2, A3, P1, P2, P3. Junto aqui à comissura lateral nós temos o apêndice, do lado de cá nós temos o septo interatrial, e fazendo a continuidade com o folheto anterior, a fibrosa intervalvar e a válvula aórtica, com as válvulas não coronariana e coronariana esquerda. Quando a gente está fazendo o esofágico, habitualmente a gente vai ter esse tipo de representação. Quando temos um corte 0 graus, habitualmente a gente vê o folheto anterior à esquerda, o folheto posterior à direita. Na verdade, o que nós é uma visão adaptada que se criou, se convencionou e todo mundo usa essa visão. Mas se você pensar em termos anatômicos, o ideal seria rodar essa imagem 180 graus e aí sim nós teremos uma imagem que a gente teria se estivesse olhando de dentro do ventrículo esquerdo para dentro do coração, para a válvula mitral. Olhando ao contrário, olhando do átrio esquerdo, olhando do esôfago para dentro do coração. Então nós temos na porção medial o folheto P3 e na porção mais anterolateral o folheto P1. Tá? Quando a gente está fazendo 0 graus, a gente está passando de forma oblíqua em relação aos eixos da válvula mitral. Tá? Percebam, senhores, que é quando a gente vai mudando o transdutor, o ângulo do transdutor, a gente anda neste sentido. Tá? Então, é básico, é fundamental, quando a gente está estudando válvula mitral, a gente buscar este corte,
tá? O corte comissural, a vista comissural da válvula mitral, tá? Que vai se fazer em ângulos que vão variar de 30 a 80 graus. Tá? Esse ângulo é bastante variado, vai depender da anatomia de cada pessoa. De acordo com a angulação, o eixo antero-posterior da válvula mitral, obrigatoriamente, ele é perpendicular ao que a gente identificou como eixo comissural. Então, se eu identifiquei a 30 graus, eu vou obter o corte antero-posterior A2P2 a 120 graus. Porém, se esse paciente tem um coração mais rodado e eu só consigo chegar no eixo comissural a 80 graus, e em alguns casos acontece isso, a gente vai ter o eixo antero-posterior a 170 graus. Tá? Então, aqui de uma maneira esquemática, tentando explicar para os senhores exatamente isso. E o que é importante é outro dogma que a gente precisa quebrar. É fundamental a gente definir esse eixo comissural e esse eixo antero-posterior da válvula mitral. A partir disso, a gente consegue fazer um entendimento através das imagens bidimensionais que são equivalentes à imagem que a gente vai ter no 3D. Mas se a gente ficar preso a um dogma que é muito frequente, que eu vejo com bastante frequência, que é limitar a visão do eixo antero-posterior, quer dizer, buscar os segmentos A2 e P2 a não mais do que 120 graus, a gente vai estar, quando a 120 graus nesta situação, que o eixo está a 60, eu vou estar passando mais ou menos por aqui. Então, eu vou estar passando obliquamente ao coração, e se eu bascular para um lado ou para o outro, eu consigo chegar em diferentes pontos. Então, eu até consigo passar pela aorta, só que eu vou estar passando pela borda medial do segmento P2 e vou estar oblíquo aqui em relação. Então, assim, a gente começa a fazer uma série de interpretações errôneas em cima da imagem. Tá? E outra imagem que a gente se prende bastante é justamente a imagem 0 graus. Né? É a imagem padrão que a gente começa o esofágico, então, com frequência, a gente acaba passando pelo esofágico aqui. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido. Então, aqui, quando eu estou no eixo longo, eu posso andar, bascular para um lado e para o outro, pegando mais basal ou mais posterior. E quando eu estou no antero-posterior, eu consigo passar exatamente pelo A2 e pelo P2. Tá? E eu vou ter esta imagem aqui no diagrama, eu vou obter. Não se prendam na imagem da aorta. Essa é a grande dica. A aorta, às vezes, ela está deslocada em relação à relação mitro-aórtica, e se estamos buscando o diâmetro antero-posterior da mitral, não devemos ficar preso à imagem da aorta, e sim preso à imagem da mitral. Tá? A Philips desenvolveu há alguns anos um software que permitia fazer toda essa reconstrução e fazer uma reconstrução 3D a partir dessa série de medidas bidimensionais. Né? E chegava a uma imagem tipo essa, um prolapso de P2, totalmente com a relação mitro-aórtica, onde é que as coisas estavam acontecendo. Isso tudo a gente consegue, tendo um forte conhecimento da anatomia, chegar nesses conceitos, né, no entendimento do que está acontecendo do ponto de vista anatômico com a válvula. Mas mais do que entender o que está acontecendo do ponto de vista anatômico, é muito importante para entender a disfunção valvar e mitral a origem e a orientação do jato mitral. Tá? A gente vê na literatura pouco na literatura e mesmo livro-texto falando sobre origem e sobre orientação do jato. E eu vou tentar demonstrar para os senhores nos próximos slides o nível de informação anatômica e importância na decisão terapêutica que essas duas observações podem nos proporcionar. Sempre preso àquilo que eu falei para os senhores de
descobrir o eixo comissural e buscar o A2P2 perpendicular 90 graus a esse eixo comissural. Então vejam esse exemplo. Neste caso, a gente tem aqui à esquerda, foi encontrado o eixo comissural perto de 85, talvez fosse um pouco menos, mas o que se notava aqui era um A2, A3 atralizado e levando a uma falha de coaptação, né? Quando foi se buscar o eixo perpendicular, na verdade não se fez perpendicular, se parou no 120 e via-se essa imagem aqui. Então eu pergunto aos senhores, qual a hipótese diagnóstica que a gente pode ter com essas imagens? Eu não estou observando aqui exatamente os planos perpendiculares, eu fico perdido sem saber exatamente o que está acontecendo. O que dá para perceber por aqui, eu estou vendo, eu não estou no plano A2P2 porque eu estou vendo papilares. Se eu estou passando exatamente pelo A2P2, eu não vejo papilar, eu vejo a aorta saindo aqui. Então, é um corte que, na verdade, foi buscado para tentar achar essa imagem, né? E, na verdade, mais do que achar essa imagem, foi buscado para ver justamente o refluxo. Um refluxo que se fazia bastante excêntrico e fruto de um excesso de movimentação da borda do folheto anterior. O que se percebia aqui era um músculo papilar saindo da sua posição habitual e, na verdade, isso aqui era um caso de uma ruptura parcial do músculo papilar. Mas fica bastante difícil entender a localização, até dizer qual papilar, com a restrição de imagens que intuitivamente, quem realizou o exame acabou se prendendo no corte de via de saída, que classicamente a gente aprende também nos bancos de eco transesofágico, que você deve colocar o eixo 20 graus para chegar à aorta, para ter o via de saída, e aí você estaria vendo A2P2. Então aqui foi um exemplo, só para mostrar para os senhores, que nem sempre A2P2 está num corte de 120 graus. Nesse caso, você iria pegar A2P2 lá perto de 160, 170 graus. E aqui, na verdade, eu estou passando oblíquo e eu não consigo exatamente definir que folheto, que parte do folheto está rota. Então, é fundamental, de novo, para a gente entender o que está acontecendo, lançar a mão da classificação do esquema do Carpentier, aqui modificada por Sam, que ele separou o segmento A2 e P2 em porção lateral e medial, somente por causa das cordas tendinhas relacionadas, aqui vindo do medial e aqui vindo do papilar lateral. E nesse caso, eu pergunto aos senhores, se já pegaram algum caso assim, que a gente vê num par external longitudinal, um jato totalmente excêntrico, a gente não consegue localizar direito esse jato, entender exatamente o que está acontecendo. Vejam que quem realizou o exame saiu um pouco do plano habitual de par external longitudinal, está um pouquinho saindo da via de saída, para conseguir pegar esse jato e não conseguir ver direito. Essa era uma paciente que tinha um histórico de edema agudo de repetição recorrente há 45 dias sem conseguir sair do hospital. Quando foi feito o esofágico, vejam que no corte 0 graus, a gente tem uma grande dilatação do lado esquerdo, condizente com essa história. Eu consigo entender, ver por aqui exatamente o que está acontecendo, mas na verdade eu não sei que segmentos eu estou passando. Eu sei que esse é o folheto anterior, que esse é o folheto posterior. Mas essa segmentarização e entender exatamente o mecanismo da disfunção, só olhando aqui pelos 0 graus eu fico impossibilitado. Quando eu busco o corte comissural, o que nós encontramos a 80 graus, eu tenho classicamente no corte comissural, então do lado direito, apêndice atrial, então aqui a gente tem a porção mais lateral, P1, segmento P1, e do lado medial, segmento P3. Percebam que o segmento P3, e no meio o segmento P3 tinha um alongamento, tinha uma ruptura de corda relacionada ao segmento P3 aqui. Aparentemente, né, ficava uma dúvida, será que é isso? Será que está relacionado a outro segmento? Então aqui já dá uma dica que parece que tem alguma coisa a ver ali com o P3. Quando se coloca o mapeamento de fluxo em cores, a gente percebe que é por aqui que se faz o refluxo. É um refluxo que
difícil de reproduzir lá no transtorácico, porque a gente não conseguia ver o apêndice, então a gente só via uma turbulência grande junto da válvula, mas a gente não via a extensão desse refluxo. E vejam, senhores, esse é um refluxo que invade, lava o apêndice e vai, escorre pela parede do átrio esquerdo e lava todo o átrio esquerdo. Mas vamos mais adiante. Quando se faz o corte perpendicular, e aqui não foi exatamente perpendicular, um perpendicular encurtado, lembro, senhores, que lá era a 80 graus, que a gente pegou um comissural, tentando ver A2P2, a gente percebe que em A2P2 eu vejo um fluxo, mas eu não vejo a origem desse fluxo, e é um fluxo bastante pequeno, passa por aqui, mas ele não está nem se originando daqui, nem se distribuindo neste corte bidimensional que eu estou vendo. Quando eu, usando esse mesmo corte, eu basculo, eu movo medialmente, né, diminuindo bastante a via de saída aqui, eu consigo chegar até o segmento P3, e aqui eu vejo exatamente a origem do jato, aquela rota de novo, e o jato que estava desde lá do apêndice, ele começa aqui próximo da aorta e se estende até o apêndice, tá? O apêndice, a parede lateral do átrio esquerdo. Então, aqui no esquema, num desenho esquemático, eu tentei colocar para os professores tentarem entender. Quando a gente fez o comissural, a gente pegou mais ou menos 80 graus, então o A2P2 provavelmente está a 170. Quando a gente passou a 150 graus pelo meio da válvula, a gente pegou o A2P2 e não pegou a lesão, pegar um pouco mais para lá, na verdade. Quando se basculou medialmente, a gente vem para cima do P3 e aí sim a gente vê o defeito. Então eu pergunto aos senhores, olhando para o diagrama do Carpentier, onde é que estaria a origem do jato e qual é a sua distribuição. Isso é importante? Sim, porque vai ser muito importante se eu for tentar fazer uma plastia dessa válvula, ou principalmente se eu usar de uma técnica que eu não vou enxergar, tipo um mitraclip, que vai ser totalmente baseado na informação que a gente vai estar dando pelo transesofágico. O cirurgião vai abrir, ele vai enxergar onde está roto, mas facilita, antecipa, ele já vai direto sabendo o que está acontecendo. Tá? Então a gente sabe que tem uma corda rota e aparentemente essa corda rota está relacionada ao P3. Né? Se é o P3 próximo ali ao P2, tá? A gente viu isso quando a gente passou o comissural, a corda rota balançava para o lado de cá, e se você levanta, imagine geometricamente, você tem uma elevação dessa borda de cá, você vai ter um refluxo que vai atingir a aorta e vai atingir o apêndice, próximo do apêndice. Quando a gente vai para o 3D, a gente já sabe disso. Ó, então a gente tem o folheto levantado aqui, a corda rota aqui na borda lateral do P3. Tá? Aqui então, da comissura póstero-medial e aqui uma visão da comissura lateral. E, de novo, visão da comissura lateral, a gente vê o folheto levantando com a pontinha da rota. Aqui o colorido na época não era, a resolução ainda não era tão boa. Aqui um outro caso, a mesma situação. Então, assim, de acordo com o fluxo que a gente vai vendo, então, assim, um fluxo aqui no corte comissural, a origem dele é embaixo do P1 e os jatos escorrem e vêm para cima da aorta, mas principalmente para o septo. E aqui num A2P2 convencional, a gente vê que a convergência é bem menor, quer dizer, a origem do jato está muito mais relacionada a P1 do que a P2. Então, neste caso, o jato era relacionado à borda medial do P1 e não ao P2, como tinha dúvida no diagnóstico antes de realizar o esofágico. Tá? Então, o que eu coloco aos senhores, que é interessante a gente ter, na verdade, uma remodificação da classificação que o Sá já colocou, e definir que segmento, que subsegmento de cada segmento é que está envolvido. Tá? Quiçá até dizer se é central, se é medial ou se é lateral. Isso vai ser importante para essas duas situações, uma cirurgia que não é a céu aberto,
por exemplo, a cirurgia robótica, que a gente guia, enxerga, tem a visão, e a gente encurta o tempo, já dando todas essas informações para ele vai enxergar pelo visor, mas principalmente na colocação de um MitraClip. Tá? Então, resumindo o que eu falei, assim, o que eu acho que é importante os senhores guardarem do que eu tentei passar, é que assim, é importante que vocês busquem um profundo conhecimento na anatomia cardíaca. Tendo uma boa base de anatomia, a gente começa a enxergar de uma forma diferente a cardiografia tridimensional e as imagens, a gente começa a enxergar essas imagens 2D de uma forma 3D. Na verdade, a gente faz um caminho inverso. A gente já chega no 3D já com a informação fornecida pelo 2D. E a gente aprende a enxergar o 2D de uma maneira diferente a partir das imagens que a gente observou pelo 3D. E questione todo o dogma. Tem uma série de dogmas sagrados que a gente precisa estar sempre questionando. Então, isso aí foi fruto de eu ter que ir atrás de estudar algumas coisas e a gente acabou resgatando um conhecimento de anatomia que era uma coisa muito antiga. E as coisas vão sempre se modificando. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado. Obrigada ao senhor, Dr. Fischer. Excelente aula. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite e ter participado no congresso com a gente. A gente tem algumas perguntas aqui, dá tempo a gente responder algumas, e as outras a gente responde depois offline e permanece na landing page. Primeira, qual a referência para estar no corte comissural? Seria o apêndice atrial esquerdo? Não, a referência é você ver os dois scallops posteriores, P1 e P3, de uma maneira simétrica. O folheto anterior, que está inicialmente a 0 graus à sua esquerda e movimentando para a esquerda, ele vai mudando a forma de movimentar e ele desce reto. Quando ele estiver descendo reto no eixo do VE, e quando ele desce na diástole, você tem uma formação que parece um trapézio, os dois folhetos posteriores como laterais e o anterior, o A2, a base do trapézio. E se você posteriorizar um pouco a imagem, você vai conseguir ver os dois papilares com os ramos, com as cordas saindo deles de uma maneira assimétrica. Então, é uma série de detalhes aí, papilar, os dois papilares com os ramos, quando a gente bascula mais para a esquerda, olha mais perto do anel posterior, os dois, o P1 e P3 de cada lado, e o anterior descendo reto pelo meio. Uma maneira boa de você achar é você ir além, e daí você vai ver que o folheto anterior começa a descer para o teu lado direito. Quando você vê que ele, você volta e vê que ele está descendo só no meio, e os dois folhetos posteriores, um de cada lado, você está no plural. Lógico que tem uma certa imprecisão, mas vai ser uma imprecisão aí de 5 graus, sei lá. E isso te facilita bastante. O importante é quebrar o dogma de que eu vou vendo A2, P2 sempre em 120. Não, quando eu tiver 30 graus eu vou ver em 120, mas quando eu tiver o comissural 60, 80 graus, eu vou estar vendo em 150, 170 graus. Sim. Mais uma, em relação às medidas de Peretave, qual que é a sua opinião em relação a ultrassom versus tomografia? A tomografia é o gold standard, mas se ela for feita de maneira errada, a gente ajuda bastante. Já teve casos, aqui no Einstein a gente faz bastante TAV, já teve casos de, às vezes não é a mesma pessoa que faz, enfim, ver medidas estranhas da tomografia, o próprio hemodinamicista questionou um diâmetro muito grande, a gente mediu e a nossa medida foi muito próxima da dele. Se feito de maneira correta, a imagem bidimensional, a definição de pontos da toma é muito melhor que a nossa, ela vai ser mais confiável e vai fornecer outras informações que para a gente é mais difícil. Mas a gente consegue chegar lá também. E outra situação também, a gente até estava tentando publicar aqui, Dr. Pedro Lemos Hemodinâmica, a gente tinha uma meia dúzia de casos, pelo menos, que o paciente não podia tomar contraste, então foi feito só com ressonância cardíaca e com ecocardiografia as medidas. Perfeito, Dr. Fischer. Muito obrigada pela participação, a aula foi espetacular, muito bom, tem muitas mensagens de parabéns aqui no chat para o senhor, agradecendo pela aula e pelo conteúdo. A Sandra vai dar um recadinho final e a gente passa já para a próxima aula. Obrigada, viu, Dr. Fischer?
Obrigado, o prazer foi meu. Dr. Fischer, muito obrigado novamente. A gente te agradece muito ao tempo, a dedicação aqui para a gente. Super prazer ter o doutor aqui com a gente, tá? Eu sei que não é fácil, né, tirar um pouco vocês aqui da rotina e colocar para planejar uma aula, para fazer tudo, mas eu agradeço demais. Em nome da Philips, agradeço muito, viu? Obrigada. Imagina, foi um prazer para mim. Então tá. Então, tem mais algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder por conta do tempo, que vai ter aula do Dr. Marcelo Vieira agora em seguida, mas a gente vai disponibilizar nessa nossa página do site, que é o philips.com.br/healthcare. Então, a gente passa depois para o Dr. Fischer, ele responde offline, nós vamos colocar lá na nossa página, e aí acho que todo mundo consegue entrar lá para ver direitinho, ver a nossa agenda, ver tudo que nós preparamos aqui para todo mundo nesse evento. Muito obrigado, agradeço muito a todos, viu? Boa noite. Boa noite.